Boa noite, irmãos. Queridos, é com alegria que aqui estamos para cultuarmos a Deus. E eu quero, nesse momento, abrir com os irmãos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo 9. Eu vou ler do verso 14 ao verso 18. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma oração antes de lermos a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 9, do verso 14 ao verso 18. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento, ok? Oremos. Ó Deus, graças te rendemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Sabemos que as adversidades, elas vêm nesta vida para provar a nossa fé. Porém, temos na Tua palavra a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. E nós, de fato, Senhor, nos alegramos e bendizemos o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias, de todos os acontecimentos, sejam eles bons ou maus. Senhor, que Tu possas, nesta hora, Senhor, falar aos nossos corações também, por meio da Tua palavra, pois o Teu povo encontra-se aqui reunido para juntos buscarmos a Tua presença, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Abençoa, Senhor, esse momento tão especial para nós, que é o culto ao Senhor, e o momento em que nós estaremos recebendo o alimento espiritual por meio da pregação da palavra. Assim nós te rogamos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 9, do verso 14 ao verso 18, que nos diz assim: Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, eu não sei se você já teve essa experiência de estar ensinando a alguém a respeito da doutrina da eleição e de repente surge a pergunta: mas olha, Deus não é injusto por escolher uns e não outros? É interessante que, para mim, que sou pastor, muitas vezes quando uma pessoa me conhece e sabe que eu sou pastor presbiteriano, é uma das primeiras perguntas que as pessoas às vezes me fazem: mas vem cá, a doutrina que você defende da eleição, não é injustiça da parte de Deus escolher uns e outros não? Veja, nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos a ter que responder esse questionamento. Esse questionamento, ele vem de muito tempo atrás. Podemos afirmar, com base aqui no texto de Romanos, que o apóstolo Paulo já lidava com esse questionamento quando ele ensinava a doutrina da eleição. E aqui, o texto que nós acabamos de ler vai justamente mostrar uma ocasião em que Paulo ele descreve a doutrina da eleição e, sabendo que esse questionamento viria, ele se antecipa e ele responde a esse questionamento. E é interessante, queridos, porque, de fato, aqui nós temos a resposta de Deus para esse questionamento. Nós temos a resposta do apóstolo Paulo, temos a resposta
que de fato nós também devemos dar quando alguém perguntar para nós: será que Deus não é injusto por escolher uns e não a outros? Então veja, queridos, nós estamos aqui transcorrendo na nossa exposição da carta aos Romanos. E na última mensagem tivemos a oportunidade de estudarmos do verso 6 ao verso de número 13. E nós vimos que quando Paulo ele aborda esses versículos, ele tem uma questão em mente. Qual foi a questão abordada aqui pelo apóstolo Paulo? A questão era: será que as promessas que Deus fez a Israel falharam porque eles não acreditaram no Messias? E Paulo então vai nesses versos trazer basicamente 3 respostas que nós tivemos a oportunidade de ver em nossa última exposição desta carta. Primeiro, Paulo vai ensinar que nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, vemos que Paulo ele mostrou que existe uma diferença entre a descendência física de Abraão e a descendência espiritual de Abraão, que nem todos que fazem parte da descendência física fazem parte também da descendência espiritual de Abraão. Segundo, nós vimos que Paulo também nos ensina que a promessa de Deus foi feita não para a descendência física de Abraão, mas para a descendência espiritual de Abraão. E nós podemos ver claramente essa realidade quando o apóstolo Paulo citou aqui o exemplo de Isaac e Ismael. Ambos eram descendentes de Abraão. Ambos descendiam fisicamente de Abraão. Porém, como nós vimos, Deus disse: em Isaac será chamada a tua descendência, ou seja, a descendência espiritual virá por meio de Isaac. Terceiro, nós vimos que Paulo também ele mostra que a palavra de Deus não falhou, porque esse é o modo como Deus estabeleceu o seu plano, o seu propósito, o seu decreto, por meio da eleição da graça. E aí ele vai citar um segundo exemplo, que é o exemplo de Jacó e Esaú. Ambos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, dividiram ali o útero. Antes mesmo de nascerem, de praticarem bem ou mal, já fora dito por Deus: o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então, por que Deus fez isso? Para que o propósito dele, segundo a eleição, prevalecesse, é o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. Agora, como eu disse inicialmente, Paulo ele sabia que ao tocar nesse assunto, questionamentos viriam. Ao falar sobre a doutrina da eleição, com certeza as pessoas elas iam levantar objeções, questionamentos, elas iriam acusar Deus de ser injusto. Como assim, Paulo? Deus escolheu a Jacó e não Esaú, sendo que eles ainda nem tinham nascido, não tinham praticado bem nem mal, e Deus escolheu um e não escolheu o outro? Isso não é injustiça da parte de Deus? E aí, com base nisso, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do seguinte tema: Deus é injusto ao escolher para a salvação? Será que há injustiça da parte de Deus quando Ele escolhe uns e não a outros para serem salvos? Isso que nós vamos estudar aqui nesse texto. Primeiramente, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite é que Deus não é injusto porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui no versículo de número 14. Veja como ele diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum.
Paulo sabia que essa era a pergunta que viria quando ele pregasse a doutrina da eleição, quando ele dissesse que Deus escolheu a Jacó e aborreceu Esaú. Pessoas iam se levantar e iam dizer: mas isso é injusto. E aí o que é que Paulo faz? Paulo, ele se antecipa. Talvez ele já tenha lidado outras vezes com essa situação. Aí aqui ele se antecipa e ele já traz uma resposta a esse questionamento se Deus é injusto ou não. Qual é a resposta, queridos? Ele vai dizer aqui: de modo nenhum. De modo nenhum. E veja, Paulo responde com a forma negativa mais incisiva que ele tinha ao seu dispor. Que é essa expressão de forma nenhuma, de modo nenhum. Para Paulo, meus queridos, acusar Deus de injustiça por ele ter exercido o seu direito sobre as suas criaturas como soberano, de escolher a Jacó e aborrecer a Esaú, isso era algo que era inconcebível. Dizer que Deus é injusto é algo que não deve sequer ser cogitado na nossa mente. Paulo vai rechaçar de cara a ideia de que Deus é injusto. E veja, Paulo ele vai argumentar através das Escrituras, provando que não há injustiça da parte de Deus, e ele cita aqui, no versículo de número 15, na sequência do texto, o exemplo de Moisés. Ele diz assim: pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aqui, queridos, ele está fazendo uma referência ao episódio que ocorreu lá em Êxodo, quando Moisés esteve no monte com Deus. E aí Moisés, ao descer do monte, ele encontrou o povo adorando ao bezerro de ouro, está lá no capítulo 33. Moisés, então, ele vai interceder a Deus pelo povo e pedir para ver a glória de Deus. E o texto lá de Êxodo, capítulo 33, verso 19, diz assim: Deus respondeu a Moisés da seguinte forma: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, Deus diz que vai passar a sua bondade por diante de Moisés, e quanto ao povo, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Com isso, meus queridos, Deus está deixando claro para Moisés que ele não vai ter misericórdia de todo mundo. Que ele vai exercer esse seu direito de soberano, de ter misericórdia de quem ele quiser. Ele vai ter misericórdia de alguns, mas não de todos. E Deus, meus queridos, ele tem esse direito de reservar para si, não é, o exercer misericórdia com quem ele quiser. Uma coisa que nós podemos pensar aqui neste ponto é que precisamos diferenciar entre os atributos de Deus. Por exemplo, Deus, ele é sempre santo. Deus, ele é sempre sábio. Deus, ele é sempre verdadeiro. Deus, ele é sempre justo. Porém, Deus, aqui nesse texto, deixa claro que nem sempre ele é misericordioso. Ele não tem misericórdia de todos para a salvação, mas somente de alguns. E aqui, queridos, nós precisamos ter muita humildade para encararmos essa verdade das Sagradas Escrituras. E veja, Paulo diz claramente:
Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Mas surge uma pergunta aqui neste ponto. Veja, Paulo ele está aqui respondendo a pergunta: há injustiça da parte de Deus? E aí ele responde dizendo que de modo nenhum, e ele fala da misericórdia de Deus. Não sei se você prestou atenção nesse detalhe. Por que Paulo fala sobre a misericórdia de Deus? Porque, queridos, quando se trata de escolher pecadores para a salvação, Deus não está se baseando na sua justiça, mas Ele está se baseando na sua misericórdia. É na misericórdia dele que Ele vai, de fato, escolher pecadores dentre a raça humana caída e depravada para serem salvos. Porque, veja, se Deus ele for exercer justiça sobre nós, quem vai ser salvo? Quem poderá ser salvo? Estaríamos todos absolutamente condenados, porque é isso que nós merecemos, condenação. O próprio apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, ele deixou claro isso lá nos primeiros capítulos. Nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos somos pecadores. E se você disser: Senhor, me dá o que eu mereço, o que você vai receber é condenação. Então Deus, quando Ele nos escolheu por misericórdia. Se Ele fosse justo conosco, nós estaríamos completamente perdidos. Então, quando nós falamos de salvação, estamos falando da misericórdia de Deus. Agora, um ponto importante que o apóstolo Paulo também aborda aqui é que, e esse é o ponto fundamental, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. É um erro acreditarmos que Deus ele tem misericórdia para a salvação de todas as pessoas. Ele reserva para si o direito de exercer misericórdia com quem lhe aprouver. Terei misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter misericórdia e compaixão. É isso que o texto bíblico mostra. Então, Deus não é injusto. E aí vem, o Sproul, ele coloca um exemplo interessante aqui, ele diz assim: se o presidente dos Estados Unidos resolve exercer clemência executiva e perdoar alguém que está na prisão, ele tem a obrigação de perdoar a todos os prisioneiros? Não. Veja, o que Jacó recebeu foi misericórdia. O que Esaú recebeu foi justiça. Esaú não poderia reivindicar de Deus misericórdia, dizer: não, mas por que tu não tivesse misericórdia de mim como tu tivesses do meu irmão? Porque Deus não deve misericórdia a ninguém. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Então, queridos, é assim. O eleito, ele recebe misericórdia. O não eleito recebe justiça. E ninguém recebe injustiça. E Deus não é injusto com ninguém. Então, há injustiça da parte de Deus? Paulo vai dizer: de modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Mas, em segundo lugar, não há injustiça da parte de Deus porque Ele endurece a quem Ele quer. Veja, qual é a conclusão que Paulo tira da verdade de que Deus tem misericórdia de quem lhe aprouver? Verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
Essa é a conclusão que Paulo tira do verso anterior. A conclusão é esta: não depende de quem quer e também não depende de quem corre. Ou seja, não depende, meus queridos, dos nossos esforços, do nosso desejo. Depende de Deus exercer misericórdia ou não para sermos salvos. O homem, ele encontra-se numa situação de morte espiritual. Ele não busca a Deus. Ele não tem desejo por Deus. Os seus esforços são nulos para agradar a Deus. E aqui é aquela hora que as pessoas levantam uma determinada pergunta. Tá, pastor, mas veja bem. Então, ainda que uma pessoa deseje ser salva, ainda que uma pessoa se esforce para ser salva, e aí, quando chegar no momento, ela não vai ser salva porque Deus não elegeu ela, não escolheu. É assim? Veja, aqui é importante nós entendermos o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Qual é a resposta da palavra de Deus a esse tipo de questionamento? A resposta da palavra é simples. Aqueles que desejam e aqueles que correm só desejam e só correm se Deus exercer misericórdia sobre eles. Se Deus agir neles. Caso contrário, eles estão naquele grupo que Paulo citou. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Não há nenhum justo, não há quem faça o bem. Todos buscam os seus próprios interesses. Todos amam as suas vidas no pecado. Se Deus não exercer misericórdia, se Deus não agir, se Deus não der vida espiritual e ressuscitá-lo para que ele possa responder ao chamado do Evangelho, ele nunca vai por si mesmo. Então, queridos, é importante nós entendermos isso. Somente quando Deus derrama a sua misericórdia é que o pecador passa a querer, passa a buscar, passa a correr, arrependido dos seus pecados. É a misericórdia de Deus que vai capacitá-lo a buscar realmente a salvação. Caso contrário, ele vai permanecer endurecido em seu coração. E é interessante porque, lembra do ponto que nós mencionamos? Deus endurece a quem quer. E nós vamos entender melhor essa questão quando o apóstolo Paulo aqui ele vai usar o exemplo de Faraó. Veja, quando ele falou da misericórdia, ele usou o exemplo de Moisés. Quando ele fala agora do endurecimento, ele vai usar o exemplo de Faraó. Veja o que ele diz aqui no verso de número 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Paulo começa mencionando aqui as palavras do Senhor, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei. Deus levantou a Faraó como governante do Egito, deu a ele poder sobre os egípcios e também sobre a nação de Israel, que estava ali naquele momento cativa, numa condição de escravidão, ali no Egito. Deus colocou Faraó numa posição de autoridade, de governo, de poder, para mostrar através de Faraó o seu próprio poder. É isso que o texto vai nos mostrar aqui. Observe que no final aqui do verso 17 é dito algo que Deus vai mostrar por meio de Faraó o seu próprio poder. Como é que Deus fez isso? Como foi que Deus mostrou o seu poder extraordinariamente ali no Egito e através da vida de Faraó? Por meio daqueles feitos extraordinários, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a libertação do povo de Israel. E Deus queria que essa
história maravilhosa ela fosse transmitida às demais nações, que muitos povos pudessem de fato compreender que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que venceu todos os deuses do Egito, que venceu a Faraó e que libertou o seu povo, porque ele é mais poderoso do que a nação mais poderosa e a pessoa mais poderosa deste mundo. Então, queridos, Paulo ele já começa falando a respeito disso. E a conclusão que ele tira destes dois exemplos, ele vai mencionar aqui no verso de número 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele endurece quem ele quer endurecer. Ou seja, Paulo está ensinando que o endurecimento de Faraó foi realizado ali por Deus. É claro, nós precisamos entender isso, certo? Para que não tenhamos uma concepção errada a respeito deste endurecimento. Mas podemos parar e refletir. Como foi que Deus endureceu a Faraó? Como foi que ele realizou isso? Um ponto que é importante e que nós temos que ter em mente quando abordamos este assunto é que Deus não endurece a ninguém que antes não tenha endurecido a si mesmo. Entendeu? Deus não endurece a ninguém que antes não tenha endurecido a si mesmo. E por que que isso é importante? Porque quando você vai observar a história ali em Êxodo, você vai perceber que em alguns textos é dito que Faraó endureceu seu coração. Em outros é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Se não, observe comigo, deixa aí marcado em Romanos, vamos dar uma passeada agora em Êxodo, Êxodo capítulo 7. Vamos ver aqui, primeiro, alguns textos que mostram que Faraó, ele endureceu o seu próprio coração. Êxodo capítulo 7, versículo de número 13. Êxodo 7, versículo 13, diz assim: Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ok? Agora vá comigo para, ainda no capítulo 7, o versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Agora, vamos para o capítulo 9, versículo de número 34 a 35. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então aqui são pelo menos 4 passagens em que você vai ver 5 ou 6 vezes sendo dito que Faraó endureceu o seu coração. Ok? Ao lado dessas passagens, você vai ver outras passagens onde vai ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Abra comigo aqui, no capítulo 9 mesmo, versículo de número 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Agora vá comigo para o capítulo 10, verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Capítulo 11, verso 10. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua
terra os filhos de Israel. 14, verso 8, um pouquinho mais na frente. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Então veja, queridos, uma porção de textos diz que Faraó endureceu seu próprio coração. Outra porção de textos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E veja, não há conflito entre essas afirmativas, porque ambas são verdadeiras, ok? E veja, é aquilo que nós falamos. Deus, ele nunca tornou Faraó um incrédulo. Mas porque Faraó era, de fato, um incrédulo, Deus agravou a situação dele. Deus endureceu ainda mais um coração que já era por si só endurecido. Mas como foi que Deus fez isso? Essa é a grande questão. Uma das formas como Deus faz isso é quando Deus, ele retira as suas influências restritivas. Quando Deus retira as suas influências restritivas. Por exemplo, o mundo, ele caiu em pecado, mas Deus colocou restrições, Deus colocou limites. Mas no momento em que Deus, ele vai tirando essas restrições, o que é que vai acontecendo? O endurecimento do coração humano vai aumentando. Deus, ele não endurece ninguém que antes não tenha endurecido a si mesmo. Faraó endureceu seu coração contra Deus, recusou se humilhar perante Deus, e isso fica muito claro aqui no relato de Êxodo. Claro, o texto fala categoricamente, e a atitude de Deus de endurecer a Faraó foi um ato de juízo de Deus contra Faraó. Abandonando ele a sua própria obstinação. Então, nós vamos ver que até o apóstolo Paulo aqui mesmo em Romano, ele fala de que Deus revela muitas vezes e manifesta a sua ira contra os pecadores, abandonando eles aos seus próprios pecados. É como se Deus tivesse uma corda e estivesse segurando. Mas aí a pessoa, não, eu quero pecar. Deus diz, você quer pecar, então eu vou entregar você ao seu pecado. E essa pessoa que já é dura de coração, ela vai se tornar ainda mais dura. Ainda mais resistente. À pregação da palavra de Deus. Veja o exemplo de Faraó. Quanto mais iam manifestações do poder de Deus, ele com o seu coração já endurecido, ele se endurecia mais. Mesmo diante de manifestações extraordinárias, algo fantástico. Mas ele não cria. Mas veja, queridos, e aqui é importante nós entendermos isso. Qual foi o propósito de Deus com esse endurecimento de Faraó? Deus endureceu a Faraó para mostrar nele o seu poder, para que o seu nome fosse anunciado por toda a terra, como eu disse anteriormente. Para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Para mostrar ao seu povo que estava numa condição de fraqueza, debaixo de um poder tirano, debaixo de um rei cruel, que a salvação, que a libertação da vida deles viria não pelo poder deles, porque eles eram fracos, mas pelo poder de Deus. Deus ia manifestar o seu poder ali naquela situação sobre Faraó e sobre Egito. E foi o que de fato, meus queridos, aconteceu. Então é isso que Paulo vai nos mostrar aqui. Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, e Deus endurece
a quem Ele quer. Ele tem o atributo da misericórdia, mas Ele reserva para si o direito de ter misericórdia de quem lhe aprover. E Ele também endurece a quem quer. Mas lembre-se, Deus nunca endurece quem antes não tenha endurecido a si mesmo. E esse endurecimento é um ato de juízo da parte de Deus, entregando o homem aquilo que ele tanto quer, que é o seu pecado. Que é viver na incredulidade. Que é viver negando a Deus, negando os feitos de Deus, negando o Evangelho de Deus. Gostaria então de trazer aqui algumas lições para as nossas vidas neste momento, que nós podemos aprender com esse texto. Primeiro, esse texto ele nos ensina, por meio da doutrina da eleição, a termos humildade diante da salvação. Por quê, meus queridos? Porque nós aprendemos aqui que a salvação é um ato soberano da parte de Deus, um ato da misericórdia de Deus, que nenhum ser humano pode reivindicar misericórdia de Deus. Deus não deve misericórdia a ninguém. Então, nós estávamos na mesma condição de todos os outros seres humanos caídos. Vivíamos no pecado, amávamos o pecado, não queríamos saber de Deus, não queríamos buscar a Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, agiu em nós e aí tivemos condições de responder positivamente ao chamado do Evangelho. A doutrina da eleição, meus queridos, ela nos coloca no nosso devido lugar. Não existe isso de acharmos, não, eu fiz por onde, eu conquistei a minha salvação, eu sou melhor do que você. Não. Você era tão pecador quanto os outros pecadores. E Deus teve misericórdia de você. A diferença entre você e eles foi que Deus teve misericórdia de você. Então não há espaço para orgulho. Não há espaço para soberba, para altivez. Não. Mas também essa doutrina, ela também deve nos levar à humildade com relação ao próximo. Porque veja, se a minha salvação ela é resultado da misericórdia de Deus, misericórdia esta que eu não merecia, Ele teve por mim misericórdia, Ele me salvou sem que eu merecesse. Quem sou eu para não ter misericórdia do meu irmão? Quem sou eu para não ter compaixão do meu irmão? Quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Veja, Ele nos perdoou e foi misericordioso conosco de uma quantidade incontável de pecados. Por que quando o seu irmão peca ali contra você, naquele momento, você não pode perdoá-lo, você não pode ser misericordioso também? Veja, todos nós precisamos de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Receberão misericórdia. Mas veja, também nós aprendemos aqui a gratidão pela misericórdia de Deus. Devemos cultivar um profundo senso de gratidão, pois se Deus não agisse com base na sua misericórdia, se Ele fosse agir com base na sua justiça, nós estaremos perdidos. Estaremos completamente condenados. Então, a misericórdia de Deus é esta nova oportunidade que nós recebemos e nós devemos sempre lembrar disso, nós nunca podemos esquecer. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos vivendo, quando nós estamos no culto, quando nós estamos trabalhando, que a nossa vida seja um culto a Deus em gratidão pela sua misericórdia. Nós lemos tantos os salmos que o salmista, ele engrandece a Deus, ele louva a Deus, ele agradece a Deus pelas suas misericórdias para com o seu povo. Quarto, também esse texto nos ensina a orar e depender de Deus quanto à salvação daqueles que nós amamos.
A doutrina da eleição nos ensina que a resposta humana à salvação é resultado da obra de Deus em nossos corações. Isso deveria nos mover a orar mais por aqueles que nós amamos, para que Deus faça aquilo que nós não somos capazes de fazer, que é transformar o coração dessas pessoas. Orando para que Deus tenha misericórdia da vida delas também. Porque de fato, meus queridos, se Deus não tiver misericórdia, não vai ser essa pessoa que por seus méritos que não tem, vai buscar a Deus. Então continue orando, continue clamando, não desista. Por mais que você veja alguém que aparentemente parece ter o coração tão endurecido, mas se Deus tiver misericórdia dessa pessoa, ela vai se arrepender, ela vai ser convertida ao Senhor. Quinto, também, esse texto nos ensina que devemos ter cuidado para não endurecer o nosso coração. A passagem aqui nos mostra, queridos, que o endurecimento de coração é um processo que pode envolver, não é, que vai envolver essa resistência inicial do homem, o endurecimento de si mesmo, e posteriormente Deus entrega a este homem a sua própria rebeldia, ao seu próprio endurecimento, à sua própria depravação. Quantas vezes você tem ouvido o Evangelho? Quantas vezes você tem ouvido o chamado do Evangelho ao arrependimento, ao abandono dos seus pecados, mas você tem feito ouvidos moucos? Isso é uma forma de você se endurecer. Cuidado. Cuidado, porque o fato de você ouvir o Evangelho, isso é misericórdia. Mas se você continua se endurecendo, Deus pode realmente entregar você a esse endurecimento, endurecer você mais ainda e você se tornar ainda mais resistente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem essa manifestação da misericórdia de Deus, que é ouvir o Evangelho, esta maravilhosa oportunidade, a Bíblia diz, não deixe para amanhã. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Esse é o conselho que a palavra de Deus nos traz. Sexto, nossa eleição é parte do plano de Deus de glorificar o seu nome. Isso é algo também que é muito importante. Nós aprendemos, queridos, que Deus nos escolheu como parte da realização de um plano, no qual o propósito final é a glória do nome dele. Então, Deus nos escolheu para que possamos também vivermos para a glória dele, frutificarmos para a glória dele. Por isso que nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, fomos escolhidos para dar frutos, para as boas obras, para vivermos para a glória de Deus. Não existe essa ideia de que eu sou um escolhido, Deus me escolheu, eu posso viver de qualquer forma porque Deus vai me salvar no final das contas. Se você pensa assim, você está dando evidências de que não é um escolhido, ou de que ainda não é convertido. Porque quando nós somos escolhidos, nós temos essa compreensão de quem nós éramos, da misericórdia exercida sobre nós. E nós vivemos buscando glorificar aquele que nos salvou. Nosso desejo não é apenas que lá no último dia, não é sermos troféus da graça de Deus para a glória do seu nome, mas é começar a glorificar a Deus aqui e agora, no meu dia a dia, na forma como eu me comporto, naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo, naquilo que eu pratico. Eu quero glorificar a esse Deus que teve misericórdia de mim. Então, querido, concluindo, embora o ensino das Escrituras seja muito claro a respeito da soberania de Deus na salvação dos pecadores,
E nós tivemos a oportunidade de ver isso aqui. É necessário reconhecer que há alguns pontos dessa doutrina que são complexos, não são tão fáceis, mas nós podemos observar que ela é colocada de forma muito clara. Os questionamentos, eles surgem desde a época do apóstolo Paulo, como nós vimos aqui. Tanto é que Paulo, ao escrever uma carta, ele, ao falar sobre a doutrina, ele se antecipa para justamente mostrar que não há injustiça da parte de Deus em ter escolhido Jacó e não a Esaú. Não há injustiça da parte de Deus em ele ter endurecido a Faraó. Por quê, meus queridos? Porque, de fato, Deus, ele tem misericórdia de quem lhe aprover. Essa é uma prerrogativa dele. E ele endurece a quem quer. E ele não endurece ninguém que antes não tenha endurecido a si mesmo. O eleito recebe misericórdia. O não eleito recebe justiça. E Deus não é injusto com ninguém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.